por que nós passamos luta na vida, mesmo sendo um cristão verdadeiro e fiel a Deus? Mas o que a palavra de Deus nos garante a respeito do final das nossas batalhas? E quem é que se prontifica para nos dar a vitória final? Estou lhe fazendo estas perguntas e indagações porque o Senhor colocou no meu coração um versículo da palavra de Deus que nos dá respostas sobre tais perguntas. Em Romanos capítulo de número 8, e o versículo de número 37 nos promete a palavra do Senhor. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Olhando para dentro desta passagem bíblica, nós aprendemos com as Sagradas Escrituras que o nosso Deus, na nossa trajetória cristã, ele nos permite passar por provações para que lá na frente ele próprio venha a nos capacitar a sermos seus representantes na terra como embaixadores do reino de Cristo. De maneira que quanto maior for a nossa missão e a nossa responsabilidade diante das coisas de Deus aqui na terra, assim o Senhor nos permite passar por provações que só Ele nos dará força o suficiente para ultrapassar os obstáculos e as barreiras que surgem na nossa frente. Quando o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, a igreja primitiva estava atravessando momentos difíceis na sua trajetória, porque eram muitos os perseguidores e os opressores que se levantaram naquela época contra o povo de Deus. Porque além de matarem o Senhor Jesus, todos aqueles que foram usados pelo império das trevas contra o reino de Cristo, eles se levantaram com o intuito de deterem o crescimento e a marcha da igreja na terra. Razão porque, quando nós lemos a história da igreja primitiva, descobrimos que os próprios judaizantes, ou os seguidores do judaísmo, eles investiram de maneira pesada contra o Senhor Jesus, o levando à crucificação e morte. Achando pouco este feito de terem matado o Messias de Deus, não satisfeitos, agora, no início da Igreja de Cristo, começaram então a perseguirem aqueles que pregavam o Evangelho das Boas Novas, principalmente no mundo gentil. E Paulo, que foi o escritor desta belíssima carta à Igreja de Cristo na cidade de Roma, ele provou muitos momentos de perseguições, de tribulações, de aflições, por defender
o reino de Deus aqui na terra e a obra da qual fazia parte a Igreja Remida do Cristo vivo. E diante das dificuldades imensas que aquele homem de Deus estava passando, foi que ele escreveu estas palavras. Mas, em todas estas coisas, somos mais do que vencedores por Cristo Jesus, o Rei da Glória. De forma que pode vir a provação que vier, a luta que surgir, quem tem compromisso com o reino de Deus não se abala, porque está consciente de que quando Deus permite algo na nossa vida, na vida de um servo dele, de uma serva dele, é porque ele está no comando para nos aperfeiçoar a realizar a sua soberana vontade em nossas vidas e nos preparando para assumirmos responsabilidade diante da obra do Senhor. De maneira, meu caro telespectador, você que está assistindo este vídeo e ouvindo este áudio, tenha consciência de uma coisa, meu irmão e minha irmã. Nada acontece por um acaso na sua vida. E o que dizer diante das dificuldades que surgem no nosso dia a dia? A palavra responde: somos mais do que vencedores. Pode ter a certeza absoluta, não se deixe abalar pelo vento contrário. Não mova nem 1 milímetro do seu propósito que você assumiu com Deus, porque todas as promessas, quantas foram feitas em Cristo Jesus para a sua vida, hão de se cumprir fielmente. Não permita que as dúvidas não fiquem cocheando em dois pensamentos, mas levante a sua cabeça, tenha bom ânimo, coragem, disposição para olhar para o alvo. O Senhor já te revelou o que Ele deseja para você. O Senhor já te mostrou os planos que Ele tem para a sua vida, seja através do ministério da palavra, seja através do louvor, enfim, naquilo que o Senhor tem te usado e que vai te usar mais ainda, você pode ter certeza que você vai ser mais do que vencedor, mais do que vencedoras em Cristo Jesus. A terceira frase deste versículo bíblico nos fala justamente sobre a fonte originária da nossa vitória, da sua vitória. Olha para dentro desta palavra e pode levantar antecipadamente a bandeira da vitória. Já tenha certeza de que os teus adversários estarão de pé, sim, mas para te aplaudir e eles próprios reconhecer que lutaram em vão, porque a tua vitória já chegou em nome do Senhor Jesus. Não adianta querer atribuir as suas habilidades, os seus conhecimentos, enfim, a sua maneira de agir com inteligência, porque no ponto final só quem pode colocar é Cristo em todas as tuas batalhas para te dizer que a sua vitória vem de Cristo Jesus. Me faz lembrar de 1 Coríntios, capítulo de número 15, versículo 57. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, aquele que nos amou, e completa esta citação dizendo o seguinte: mas a nossa vitória vem de Cristo, o Filho de Deus. Então, receba esta mensagem como direcionada dos céus
para você, a fim de que você não desista, não se entregue, não abandone o plano de Deus para a sua vida e para o seu destino. Deus tem muito mais para você. Realmente faz parte da trajetória cristã. E alguém uma vez me perguntou, me diga o tamanho da minha vitória? E eu respondi, qual é o tamanho da sua luta? E a pessoa disse, é grande. E a minha resposta foi, então a sua vitória vai ser muito grande também, porque não há vitória sem luta. Quanto mais intensa for a sua luta, porque você é luz do mundo e sal da terra, maior ainda vai ser a sua vitória no Senhor Jesus Cristo.